Olá pessoal, aqui é Léo Artures, direto da minha varanda em Nova Friburgo, num dia aqui nublado, que já teve garoa, com um pouquinho de sol entre as nuvens, e estou aqui para conversar de cinema, mais especificamente sobre mídia física, porque eu acredito muito que a memória do cinema reside na mídia física. E eu tenho uma coleção de aproximadamente 1.600 filmes, de diretores de todos os países, coleções completas e incompletas, filmes avulso que mexem comigo. E a mídia física, para mim, ela sempre se tornou muito importante, porque também a minha coleção começou de uma era antes dos streaming. Sou da geração que ia à locadora de VHS, depois de DVD, para alugar e passar o fim de semana vendo em casa. Até hoje é uma relação com os filmes que eu tenho muito apreço, além do que ter em casa se torna um banco de pesquisa, um banco de bem-estar, porque qualquer problema que eu tenha aqui na vida, a arte, o cinema me ajuda muito. E hoje eu peguei que todos os filmes do Ridley Scott que eu tenho, que é um dos meus cineastas favoritos, o maior criador de mundos, uma pessoa que transitou por gêneros completamente diferentes e está sua década de 80, né, aos 80 e poucos anos, ainda produzindo. Então, eu vou passar um a um dos filmes que eu tenho. Eu sei que existem outras edições. Então, a ideia aqui é que a gente possa conversar e entender como cada filme foi lançado aqui no Brasil e fora, já que eu tenho algumas edições americanas. Então, hoje vou passar os filmes em mídia física que eu tenho sobre o Ridley Scott. Nessa minha improvisação aqui, na minha varanda, começa com o seu primeiro filme, Os Duelistas. Foi a sua estreia aos 40 e poucos anos, após uma sequência enorme de comerciais, entre outras produções. Então, aqui no Brasil, a Paramount que lançou esta edição simples, tá, do filme, que tem alguns extras, como os comentários do diretor, comentários e trilha sonora de Howard Black. Tem o diário do diretor, então um documentário, os storyboards. Tem o curta-metragem Boy and the Bicycle, que é um curta-metragem que o Ridley Scott fez e quem atua é o seu irmão Tony Scott. É um curta que você até encontra no YouTube, mas aqui está com uma qualidade melhor. E aqui embaixo diz, né? O primeiro curta-metragem de Ridley Scott. Esse Boy and Bicycle. Tem a galeria de fotos, cartazes e trailers de cinema. Só tem áudio em inglês, tá? Com legendas em inglês, português e espanhol. É uma edição muito simples. Deixa eu ver se tem aqui o ano em que ela foi lançada. Tem só o ano do filme, que é 77. Mas eu não estou vendo aqui o ano que foi lançado esta edição. Algumas edições, algumas distribuidoras colocam, eu acho muito importante. Isso infelizmente não tem, porque isso data. Tá? Por dentro é uma edição simples, que tem uma capa. Ó, ele é uma capa dupla, em que o lado de trás ele é seleção de cenas. Então, se você quiser, você consegue trocar, né? É uma edição simples dos Duelistas, que foi lançado aqui no Brasil. O seu segundo filme foi Alien.
Alien, né, até hoje é emblemático pela sua ousadia, pela personagem principal, a Sigourney Weaver. Eu tenho essa edição muito especial que teve uma série de filmes lançados aqui nesse que é o padrão de edição definitiva, que tem uma luva, tá? E ele tem muita coisa, muita coisa. Eu lembro que eu passei um sábado inteiro com o DVD de extras e não acabava. Então, assim, e essa foi a grande magia, né, do DVD em comparação ao VHS. Apesar da qualidade do filme ser bem melhor do que o VHS, você ter a capacidade do som em 5.1 e além de outras línguas inseridas no filme, né, já que no VHS você precisava de uma cópia dublada e outra legendada, o DVD expandiu o cinema e para mim que estudo cinema e faço cinema, se tornaram aulas maravilhosas e que até hoje eu revejo. Então você pode ver que são 2 discos lotados de extra, tá? Tem a introdução do Ridley Scott, aqui também tem a versão de cinema e a versão do diretor lançado depois. Então, assim, você pode ver aí, aqui, ó, tem a introdução do Ridley Scott, na versão do diretor, os comentários no disco 1. E no disco 2 tem uma leva de extras, tipo da pré-produção, da produção e da pós-produção. Então, essa edição dividiu, né, os extras a partir dessa logística de como que é feito um filme, né? Então, assim, tem muito extra, é uma edição maravilhosa, que vale muito a pena. É uma edição hoje que se tornou até difícil de encontrar, tá? E esta, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ó, o filme é de 79 e esta edição é de 2007. E de você pensar que 2006 foi o ano mágico do DVD. Foi o ano que até hoje que teve a maior venda no mundo. O pico, né, de venda. Depois teve uma leve queda até que 2010 e de 2010 uma queda vertiginosa. E hoje, em 2026, a venda de mídia física representa 10% no máximo do que fora em 2006, que foi o pico dele. Então, uma edição lindíssima, com padrão de qualidade do áudio da THX, tá? E com uma classificação indicativa de 14 anos. Como eu disse, né, tem luva. Eu sempre achei um pouco curioso. Eu adoro a luva, mas sempre achei uma perda de tempo você fazer a luva ser a mesma capa do DVD. Isso é um desperdício, porque você faz uma luva, você tem uma chance de ter uma edição mais especial, você ter uma capa diferente, você proporcionar. E isso é muito comum até. Eu sempre achei isso muito peculiar. E até a parte de trás, ó, né, da capa com a luva é a mesma coisa. Então, assim, é um desperdício, né, de você ter, você poderia ter aqui, né, uma arte diferente. A edição dupla, ó. Essa é a case do estúdio original, tá? Eu nunca troquei. Então, a parte de trás aqui é completamente branca. E tem esse encarte, né? Ó, que vem a seleção de cenas e um texto, né, sobre o filme, entre outras coisas, da história. Ó, não sei se vai dar para ler, né? Mas ó, filmes sobre viagens espaciais existem desde os tempos do cinema mudo. Para dizer a verdade, A Viagem aqui na Lua, de 1902, de Georges Méliès, é das principais obras dessa mídia. Então ele fala sobre a ficção científica, viagem, é um texto, né,
que complementa, né, o trabalho do filme. Então, é uma edição extremamente completa do filme Alien. E ainda no Alien eu acabei comprando, né, o filme em Blu-ray, tá? Você pode ver aqui, ó. Tem de bônus, tem o comentário em áudio, que não diz de quem é, trilha sonora e cenas excluídas. O Blu-ray é a qualidade do filme que eu mais gosto. Até mais do que em 4K. Mas já foi uma era em que parece que tinha preguiça em botar extras, em edições especiais, em lançar coisas em uma capa interessante, design. Então, que Blu-ray ele se prevaleceu da sua qualidade, né, de imagem superior ao DVD e achou que isso que bastava. Então, é muito comum que você ter edições em Blu-ray muito pobre, né, de extras e de arte. Aí você tem hoje os steelbooks, que são caríssimos, e aí sim vem 2 discos, vem edições especiais, entre outras coisas. Mas quando que Blu-ray chega no mercado, ele apenas foca na qualidade. Então aqui vocês podem ver que tem a versão de cinema e a versão do diretor, tá? E somente isso, tá? Essa aqui dentro, né, ainda se manteve o padrão de qualidade do áudio de THX e tem essa capa azul que para mim, eu brinco com alguns amigos, até com o meu amigo Caio Caiazo, de que um dos fracassos do Blu-ray que não foi só a queda do interesse do público na mídia física, foi também a escolha dessa capa, dessa case azul horrorosa. Porque se você faz aqui uma capa dupla, você não consegue ver. Então isso aqui para mim é horrível. Eu não gosto da capa da case azul. Então essa é a edição que eu tenho em Blu-ray do Alien. Agora vem o Blade Runner, um dos meus filmes favoritos da vida. O Blade Runner, como vocês sabem, tiveram acho que 5 edições, 5 versões do filme. A versão melhor versão é a de 92, quando o Ridley Scott, 10 anos que depois consegue lançar. E em 2007 ele lança a sua versão final, que na verdade são com algumas cenas estendidas no filme e com um trabalho de cor diferente que ficou lindíssimo. E nos Estados Unidos foi lançado uma versão com 5 discos. E aqui no Brasil, talvez por questão de custo, botaram tudo em 3 discos. Então você tem essa versão que tem todas as versões do filme, tá? E é uma loucura de tantas versões em tão poucos discos e tantos extras. Então, assim, no disco 1 você tem a versão final, que é essa que é lançada aqui em 2007, que é lindíssima, com alguns extras, né? Que é basicamente a apresentação que ele explica, o diretor, e comentários, tá? O disco 2 tem as versões que eles chamam de versões arquivadas, né? Que é a versão do cinema, a internacional, a do diretor. E aqui no terceiro disco, que são todos os extras que existem. Esse documentário que você até encontra no YouTube, né? Dias Perigosos, é um documentário enorme, maravilhoso, maravilhoso. É uma aula de cinema, é uma imersão nesse mundo espetacular que o Scott criou. Eu já vi mais de uma vez até. Então, esta edição, por mais que esteja tudo condensado em 3 discos, é uma versão que tem muita coisa, tem tudo que você precisa saber do filme. É um trabalho lindíssimo. Ele é uma luva, né? Ó, e
mais uma vez, daquilo que eu disse que do Alien, é uma luva que é igual à capa do DVD. Pois é. Não sei se é economia de dinheiro ou de preguiça, mas assim, ó, é tudo igual, né? Então, você aqui dentro é uma case preta, a original que veio, e é assim, disco 1, a versão final, o disco 2 e o disco 3. Né? Não tem nada, então é uma case preta com os 3 filmes. E de você pensar que nos Estados Unidos tiveram edições lindíssimas do Blade Runner, de tamanhos diferentes, de maleta, entre outras coisas, e lançaram dessa forma aqui no Brasil. Blade Runner, ele é emblemático que eu comprei o Blu-ray, que vem que basicamente é a mesma arte, né, do DVD, e essa edição que tem apenas o filme, né, na versão de 2007, né, que é a versão que o Ridley Scott mais gosta, e ele entregou para nós. Então aqui, por ter uma qualidade superior, né, ele é uma edição que eu quis comprar. Vocês podem ver que até a arte do disco é o mesmo do DVD, e essa case azul. Chegamos na A Lenda com Tom Cruise, ainda no seu início. Ele tinha acabado de filmar o Top Gun com o Tony Scott e depois fez esse com o Ridley Scott. A Lenda é uma edição que eu lembro que eu comprei nas lojas americanas, naquele auge de R$12,90. É uma edição muito simples, tá? Os extras, as informações especiais são apenas seleção de cena, menu interativo e trailer de cinema. Não tem nenhum extra. E esta aqui é a versão de cinema, tá? Existe a versão do diretor e, já para adiantar, a versão do diretor de A Lenda é a única versão, o único filme que eu não tenho do Ridley Scott. Todos os outros eu tenho. Então é uma edição muito simples, tá? De A Lenda, que até hoje a criação deste universo do diabo é usado como referências em muitos filmes e em muitos vídeos. Vamos para Tom Berenger, Perigo na Noite, que tem a música original do Sting, né? Que na hora que abre o filme, com os créditos, você pode ouvir a música. Mimi Rogers, para quem não sabe, foi casada com Tom Cruise. E é uma edição, né, que você olha aqui, né, tem uma lista, né, enorme, né, que parece que é um monte de extra, né, mas na verdade são apenas informações do filme, né, do idioma, que legenda, tem trailer de cinema, que notas sobre o elenco, que para quem que não sabe é uma cartela com um texto, né, e seleção de cenas. Este é um filme que eu lembro que quando eu comecei a fazer a coleção do Ridley Scott, eu comprei no site Submarino, que nem sei se existe ainda. E é uma edição bem difícil que depois que eu entendi para conseguir. É ainda aquela lógica de um disco com 2 lados, que uma é em 4x3 e o outro é wide screen. Porque quando o DVD estava no sucesso, né, as televisões de Full HD que a gente tinha de tubo, né, era o padrão. Então o DVD ele estava começando a lançar os filmes no seu formato original, o que o VHS ele que não tinha, porque tudo era 4x3, então ele tinha um aspect ratio diferente. E
que teve uma leva de filmes que foram lançados desse jeito, para que você possa escolher se você vê em 4:3 ou 16:9 e o widescreen. Então ele tem um pequeno encarte aqui, né? Ó, que vem um textinho sobre o filme, né? Com algumas críticas. Né? É um filme esquecido do Ridley Scott, mas é um filme muito correto e muito interessante. E é uma edição Perigo na Noite. Essa edição simples, e até onde eu sei, essa foi a única edição lançada no Brasil. E agora que nós temos o Chuva Negra com Michael Douglas, que recentemente foi lançado em Blu-ray aqui no Brasil por uma distribuidora pequena, que não lembro o nome. Eu tenho essa edição, que teve essa, e eu lembro de ver aqui na mão aquela edição pequenininha, tirinha. Eu não lembro, que eu odeio aquela edição, tá? É uma edição muito simples, essa aqui, que basicamente não tem nada, tá? De extra, só tem áudio em inglês, né? Os créditos, o texto. É um filme ótimo, é um ótimo filme do Ridley Scott, tá? E tá aqui, uma edição simples, apenas com uma impressão no disco, tá? E mais nada. E aí vem Thelma e Louise, um dos filmes mais importantes da história do cinema, em que o Ridley Scott, né, na época, ousou em dar empoderamento a personagens femininas quando isso não era comum. Né? É um filme maravilhoso. E é aquela edição que eu falei que eu odeio, aquela edição fina. Eu lembro que eu comprei nas lojas americanas, que só tinha essa, e a outra, que é apenas uma case normal, né, era igual em termos de conteúdo. Então eu tenho essa, foi lançada até uma edição especial nos Estados Unidos agora pela Criterion, e tem uma edição em Blu-ray no Brasil. De bônus, você tem um final alternativo, que não é bom, os comentários em áudio do diretor e o trailer. Né? O áudio tem inglês e espanhol, não tem em português. Tá? Então é uma edição simples de um filme tão importante. E eu estou gravando na semana do Festival de Cannes de 2026, em que neste ano a arte de Cannes é Thelma e Louise. Então é uma coincidência de um filme tão importante estar hoje sendo a força motriz do Festival de Cannes. Então essa é a minha edição de Thelma e Louise. Chegamos a 1492, A Conquista do Paraíso. É um filme lindíssimo. É um filme que caiu aqui nas graças dos professores de história. Eu mesmo assisti na época na escola e sei de muitos outros professores que até hoje usam. É uma edição, né, dessa distribuidora Spectre nova, que é uma edição muito curiosa, muito simples, que por muitos acham que até é pirata, mas era uma distribuidora que lançava alguns filmes com mais artes toscas, com uma distribuição até que parecia, né? Mas não, né? E existe outra distribuidora que lançou no mesmo padrão de qualidade. Então vocês podem ver que tem, né, o áudio apenas em inglês, né? E tem A Vida de Cristóvão Colombo, galeria de fotos e biografias. É só isso que tem. Ó, e é uma edição
única que, se um dia eu tiver a minha distribuidora de filmes em mídia física, este é um dos primeiros filmes que eu vou atrás para lançar no Brasil numa qualidade alta e num tratamento de arte mais interessante. Tormenta. Tormenta é um filme que passou despercebido por muita gente. Eu lembro de ir ao cinema e ver este pôster. Eu não assisti no cinema, eu assisti em VHS. Este é um filme que tem uma... Esse é da Paris Filme. E tem a coisa que eu mais odeio em livro e em DVD, que quando você bota o filme, o nome fica de cabeça para baixo. Então você precisa inverter ele para ficar com o nome. Eu não sei por que eles fazem isso, mas essa edição é assim. Eu comprei numa banca de jornal por R$5, tá? Que veio nessa capa azul. Que engraçado, né? Eu disse que não gosto da capa azul, mas uma das coisas mais interessantes do DVD era a sua capacidade de ter cores de capas diferentes que tinha a ver com o filme. Então, nesse caso aqui, de um filme tão simples, que não é nada muito especial, eles colocaram a capa azul porque tinha a ver com o nome, com o tom azul do filme, que o filme se passa aqui no mar. Então, quando é feito assim, eu acho que é muito interessante. Então, eu já vi capa verde, vermelha, branca, preta, transparente em DVD. E sempre combina, que é diferente do Blu-ray, que bota tudo com aquela capa azul, né? Então, as informações especiais, menu interativo, nota de produção, seleção de capítulos, idioma inglês e legenda. Nada mais, tá? É uma edição, né, que aqui está, que era de uma locadora, o William A. Bueno. Aqui tem, né, DVD e Blu-ray 3D. Que loucura. Ele colou, né, aqui, essa edição. Eu tenho muitos filmes comprados de locadoras. Aqui em Nova Friburgo tenho, acho que 3 bancas de jornal que tem muitos filmes à venda. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava tudo, mas de tempos em tempos eu passo lá e compro um ou outro. E eu sempre acho estes filmes com selo de locadora, ó. E então é muito curioso. E ele até que botou, né, o W dele por dentro. Eu odeio isso, porque eu quero tirar e não dá. Porque se você tirar, rasga. Igual a isso. Até o Limite da Honra com o Demi Moore. Um filme que eu lembro de ver, que matéria no Fantástico, que na época, com a Demi Moore, sobre o ato de ter raspado a cabeça e conversando sobre o seu processo. Ela estava numa vibe muito de sucesso. É uma edição muito simples, né? E essa é uma... Oh, meu Deus, quem é a distribuidora? Ó. Que tem esse padrão de quadrados e que você tem que abrir o filme para descobrir o que tem. Você tem que botar, porque aqui tem, ó, especificações especiais. Aqui tem menu interativo, sessão de cenas, o som, legenda e idioma. Nesse caso, não vem extras. Mas esse padrão, às vezes que vem aqui, informações especiais. Ponto. Você tem que abrir para descobrir o que tem. É uma edição simples, que eu lembro que eu comprei nas lojas americanas da Voluntários da Pátria, em Botafogo, que estava escondido. Já estava aqui naquele começo que os filmes já ficavam no canto, que ninguém se importava. Eu fui caçando, que eu lembrei que eu tinha visto lá muitos meses. Achei lá no cantinho. Tem esse encarte,
né, que vem o pôster do filme. E aqui, né, complete sua coleção Buena Vista. É isso, é Buena Vista. Eu não estava entendendo aqui, desculpa. E ó, tem vários filmes que são todos com esses quadradinhos atrás que eles não dizem o que que tem. Você tem que abrir o DVD para descobrir o que que tem. E tem aqui a sua divulgação dos lançamentos no Brasil. Então, até o limite da honra com a Demi Moore. Agora chegamos ao Gladiador, um dos filmes que mais me impactou na vida no cinema. Eu fui várias vezes. Eu acho que é o único filme que eu perdi as contas, assim, que eu não sei de quantas foram. Eu fui ao cinema, por conta dele eu descobri o site Omelete, que fez muita parte da minha vida. Porque eu comecei a ler críticas e escrever para aprender mais. E o Gladiador, eu tenho essa edição dupla, que é uma edição com bastante coisa, maravilhosa, tá? Tem o comentário, eu já vi esse filme com os comentários que tem aqui. O disco tem muitos extras, então eu já passei um dia inteiro assistindo, tá? É uma edição... O que houve aqui, ó? Vocês podem ver, né? Que é uma outra capa. Quando eu... É uma outra case preta, né? Quando eu comprei... Não sei se você que já comprou filme, já teve a experiência de pegar o filme aqui na loja, balança, tá com aquele barulho. Ou seja, tem algo quebrado nele. E nesse caso tinha, e eu não lembro se eu não me importei, ou só quando em casa que eu vi, e tava quebrado aqui, que é muito comum, que não fica preso, e essa presilha, ou seja, o disco estava solto. Botei outra case, peguei de um outro filme e que botei aqui. E eu lembro que teve a edição de capa preta do filme que eu queria tanto na época, mas era muito caro e eu não comprei. E aí, eu acho que eu fiz aqui por conta própria, ó, eu imprimi, né, uma arte com texto em inglês, com a assinatura do Ridley Scott e botei aqui dentro, né, para ter como se eu tivesse aquela edição, né, especial preta, né, tal. E aí eu tenho até hoje agora, né, aqui dentro essa arte que não é dessa edição, eu que fiz. Logo depois teve a edição especial. O filme fez tanto sucesso de venda em DVD que os produtores do filme remontaram o filme e fizeram uma edição especial. O que é muito curioso que nesta edição o Ridley Scott abre o filme sem nenhum ânimo, com aquela cara chateado, e ele frisa: esta versão não é a minha. Então chega a ser engraçado. E aí teve aqui que é lançado aqui no Brasil esta edição especial que tem a versão estendida. Então você tem, como eu disse, né, a introdução, tem a versão que eu vi, né, com áudio do Russell Crowe e do Ridley Scott. Tem alguns extras que não estavam contidos naquela edição dupla, tá? Então esta edição complementa aquela outra, tá? Aí vem aqui, né, a versão de 171 minutos de cinema, 200 a edição estendida e 78 minutos de extras. Então é uma edição que eu só lamentei de ter vindo desse jeito. São duas cases. Se tivesse sido um digipack, teria sido lindo, né? Então você tem isso aqui, que é o disco 1, tá? Que vem dizendo aqueles extras, tá? E vem
basicamente aqui dizendo os prêmios. Indicado a 12, ganhou 5, indicado a BAFTA, ganhou 4, indicado a Globo de Ouro. Então, olha só. E tem uma edição que é uma case preta com o disco. Nada mais. Achei uma pena terem lançado desse jeito. E aqui tem o disco 2 e o disco 3. Mas o conteúdo é maravilhoso e complementa o outro. E aí, quando saiu em Blu-ray essa edição especial em 2 discos, tá? Que contempla os extras desta edição, tá? Lembrando que esta edição não contém todos os extras desta edição. Ele tem alguns e outros. Então, esta edição tem extras que só ela tem. E esta edição tem extras que só ela tem. E esta edição tem ainda outros extras que só ela tem. Então, é uma enxurrada de extras sobre Gladiador, além de ter a versão estendida e a versão de cinema. Aqui parecem novos, mas eles deram nomes diferentes apenas, tá? Então é uma edição que ficou espremida aqui. Ó, isso sim eu achei lindíssimo, além de ser a minha qualidade preferida. Ó. Os 2 discos, um digipack como a edição em DVD deveria ser, mas não o fizeram. Então você percebe que há uma, né, tá com reflexo, né? Que uma pena. Ó. E tem um livro. Então você tem toda a cena da batalha e tem um livro lindíssimo, como tudo começou com Ridley Scott. E aí você tem um livro maravilhoso sobre o filme. Então essa realmente eles capricharam e fizeram uma edição especial que ficou maravilhosa. E aí eu disse, né, que eu queria muito, né, aquela versão preta. Em 2025, meu amigo Caio Caiazzo, que tem também uma coleção gigantesca, que maior do que a minha, ganhou de um amigo a versão da caixa preta. Que eu lembro de ver, eu até hoje me arrependo, mas você acha que às vezes vai ser, né, eterno? Ah, depois eu volto e compro. E esta que vem com a assinatura, que foi lançado que na época da outra minha, duplo. Esta edição é a mesma qualidade e extra dessa edição, tá? Eles são iguais em termos de conteúdo. Apenas tem a questão da capa preta. Meu amigo Caio ganhou e sem o disco de extras. É uma pena. Mas aqui está. Vem esse encarte, né? Falando sobre outros lançamentos da Columbia. Então era usando um filme para divulgar outros filmes. Olha. MIB, a edição de colecionador, e vem aqui todos os extras que estão contidos. Apresentações especiais. Olha quanto extra tem esta edição do MIB. E assim vai. E vem até, né? Porque os DVDs, eles tinham menu animado, menu que transita pelo filme. Isso é lindíssimo, que o Blu-ray não tem, o 4K não tem, e isso foi algo extraordinário. Eu tenho a edição do Exterminador do Futuro 2, a Ultimate
Edition, a versão americana, é tanto menu incrível que você se perde. Porque são tantas camadas, é lindíssimo, tá? Então, ó, mas, então, era a divulgação, tá? Aqui está escrito: traga a magia do cinema para dentro da sua casa. O que é DVD, né? O que é DVD? Um disco de DVD semelhante a um CD. É um disco brilhante, fácil de ser utilizado e bastante compacto, ocupando pouco espaço de armazenamento. Sua capacidade é 7 vezes maior que a de um CD convencional, de forma que pode armazenar um filme de longa metragem, além de outras características especiais não disponíveis em outros formatos. O que é um DVD? Então é maravilhoso. Aqui fala sobre a região 4, né? E tudo que vem. Então, eu consegui ter esta edição, que não está completa, mas eu acho lindíssima. Vamos lá. Hannibal. O filme que caiu no colo do Ridley Scott, né? Entrou de última hora. Muitos não gostam. Esta edição é a edição simples. Existe a edição simples e a edição dupla. Eu nunca vi na mão a edição dupla e também que eu nunca parei para comprar, para pesquisar e comprar. Então, a edição simples tem apenas o comentário do diretor. Não tem mais nada. Aí, olha isso. Essa é a edição simples. Um amigo meu tinha a edição dupla. Naquela época em que a gente fazia cópias um do outro para poder assistir em casa, porque há um ciúme compreensível em emprestar os filmes. E aí eu fiz uma cópia e escrevi à mão o disco de extras. Como eu não conseguia comprar, como eu não tinha dinheiro para comprar, eu fiz uma cópia e eu botei aqui. Então, o disco de extras da edição dupla. E aqui está a edição original. Então, essa é a minha edição do Hannibal. Ajeita aqui. Chegamos a Falcão Negro em Perigo. Essa edição de luxo, como eles chamaram, de 2 discos desse filme extraordinário, que o Ridley Scott foi indicado ao Oscar pela segunda vez. A primeira vez foi com Thelma e Louise. A edição dupla, tá? Que tem muita coisa. É maravilhosa, você pode ver, ó. O disco 1 tem os comentários em áudio do diretor e do produtor, comentário e áudio do escritor e do roteirista, comentário e áudio dos veteranos da Força Tarefa. Então, assim, você tem 3 comentários em áudio e você tem um disco inteiro de extras, tá? É uma edição, ó, que tem, né? Ele é dupla face, né? E é linda e maravilhosa. Aí, os produtores do filme lançaram a versão estendida. E aí que lançaram aqui no Brasil uma versão com a versão estendida, que tem apenas 8 minutos a mais, tá? Trechos estendidos, totalmente novos, quase 8 minutos de filme. E não tem nenhum extra, aqui tem apenas, né? Não, tem o extra Armadilha em Mogadishu. É uma edição simples, né? Que é a versão estendida do filme. E como eu gosto tanto desse filme, eu comprei em Blu-ray, né? Que vinha, né? Que tinha esse marketing, né? Aventura em alta definição, né? E tem aqui,
né? Trailer com comentário, né? Olha só, comentário do diretor, produtor, roteirista, escritor e forças especiais. Ou seja, é o mesmo da edição dupla, só que botaram juntos. Aí tem extras, a essência do combate, entre outras coisas. Tá? Esta é a edição do Falcão Negro. Chegamos à comédia do Ridley Scott. O jeito dele de fazer comédia com o maior ator do planeta, Nicolas Cage. Os Vigaristas. Tá? Até onde eu sei, esta foi a única edição lançada. Tá? Tem aqui as informações especiais. Tá? Que dividiram entre pré-produção, produção e pós. Eu já vi, é bem interessante, que tem até o teste de figurino no Nicolas Cage. Tem uma parte enorme mostrando eles escolhendo o figurino. Então, botaram para fora tudo que filmaram de qualquer jeito. Então, é uma edição simples com extras, tá? E é de fato muito bom o filme, né? Os Vigaristas, tá? Chegamos à Cruzada. Edição especial dupla é a que eu tenho, né? Que tem muitos extras. E Cruzada é um sentimento que divide muita gente, né? Porque a versão de cinema não foi um sucesso como esperado e a versão do diretor é aclamada até hoje. Eu, assim, concordo. A versão do diretor é perfeita. É um filme maravilhoso, lindíssimo, de altos e baixos, uma narrativa. Ele consegue ser bruto e sensível ao mesmo tempo. Então, aqui. Ele é muito. Essa edição é muito contida nos textos, né? Disco 1. O guia. O trailer de Titanic. Aí você pergunta, por que tem o trailer do Titanic no filme As Cruzadas? O disco 2, né? E tem documentários. Abre aí, meu querido, e descobre. Documentários, tá? E é isso. Ó, ele é uma dupla. Ele é, né, uma dupla face. E tem o disco. Isso aqui, na época, no Brasil, nunca foi lançado a versão do diretor. Aí eu peguei, copiei aqui e deixei junto para assistir a versão do diretor. E tá em baixa qualidade. E aí, no sebo Luzes da Cidade, do Estação Net Rio, em Botafogo, tinha um sebo, olhei e vi a edição lindíssima, espetacular de Kingdom of Heaven, que aqui te deu o terrível nome As Cruzadas. E aí eu passei a ter a edição máxima em DVD, a versão de 4 discos deste filme, e aqui é a versão do diretor. Ignorou a versão de cinema, que é o que vale, a versão do diretor. É uma edição lindíssima. Olha isso. Eu acho que é uma das edições que eu mais amo. Digipack. Ó. E tem um encarte aqui. Seleção de cenas. Um texto. Hollywood Nights. E tem aqui um mapa do DVD.
Tá sem sol agora, tá meio que nublado, ficou um pouco escuro, mas acho que dá pra ver. Olha isso. O mapa do DVD. É uma edição extraordinária que eu dei muita sorte em achar. Não foi caro na época de achar esta edição em 4 discos definitiva de um dos meus filmes favoritos do Ridley Scott. Depois, Ridley Scott participou de uma leva de curtas sobre crianças ao redor do mundo. Então ele se juntou ao seu filho, Jordan, e dirigiu o filme da Inglaterra, porque cada curta sobre crianças é de um país. E a Paris Filmes lançou em DVD no Brasil essa série de curtas, que tem o de São Paulo, que é esse aqui. Então, eu comprei numa locadora aqui em Nova Hamburgo, que o classificou como cult. E tinha o selo verde, que eu não sei te dizer. Então, olha isso. Uma edição peculiar, acredito que dificilmente, né? E quem dirigiu o filme brasileiro foi a Kátia, que co-dirigiu Cidade de Deus, né? Então, é uma edição simples, mas muito interessante, né? Locadora Cão Sentado. É uma locadora que virou depois uma casa de pet, né? De ração, entre outros itens de pet. Quando eu vim morar, ela já estava... Desculpa, quando eu vim morar em Nova Friburgo, ela já estava dividida entre ser locadora e ser pet. Depois ela foi que botou à venda tudo e eu comprei muitos filmes lá. E neste mês de abril a loja está vazia, fechou tudo. E eles ainda tinham uma coleção lá que talvez de uns 500 filmes à venda. Não sei que fim teve. Então, pessoal, eu tive que parar, que não era a minha ideia, mas o vídeo está muito longo. O espaço no meu telefone acabou. Acho que gravar esses vídeos em 4K não há necessidade e nem... Por quê? Mas já foi, cortei, voltei e vamos continuar com um bom ano. Uma parceria do Ridley Scott com o Russell Crowe, mais uma vez, né? Uma edição simples, né? Mas que tem aqui esse vídeo aqui que tem, né, do Russell Crowe com Ridley Scott. Eles estão tipo num jardim, sentados e vão que bater um papo sobre a parceria deles, o filme. Então é uma conversa bem descontraída como divulgação do filme. Então não é um making off nem nada. Tá? Então é uma edição bem simples. Dupla face, a impressão e um bom ano. Até onde eu sei, essa é a única edição lançada aqui no Brasil. O Gangster. Esse filme é maravilhoso. Eu lembro que na época teve um debate, porque ele foi meio ignorado pelo Oscar, e foi um erro, porque o filme é maravilhoso. As atuações, o roteiro, a dinâmica dele é muito bom, muito. E foi só indicado a atriz coadjuvante, que é a senhora que já apareceu, que não lembro o nome, que faz a mãe do Denzel Washington no filme. Esta é uma edição em 2 discos, que já vem aqui, né? Edição de colecionador. E tem, né, a versão estendida, né? Que que legal, mas que é basicamente um final maior. A versão de cinema,
acaba e nesta edição estendida tem mais coisas que depois, tá? Mas assim, é um pouco pobre no sentido dos extras para uma edição dupla na capa, né? Tem os comentários só. E assim, são 2 discos. Tem muitos extras aqui. Mas a edição impressa da capa veio muito simplório, né? Aqui diz a versão estendida, com mais 18 minutos não exibidos, né? Eu acho que eu disse, né, que é só o final, que na verdade o final tem, que eu lembro, que é uma cena enorme, que depois tem bastante coisa, e algo pontual ao longo do filme. Então é uma edição dupla, tá? E foi lançado em Blu-ray no Brasil, mas eu não tenho e não vi o que tem de a mais. Rede de Mentiras, tá? Com DiCaprio e Russell Crowe. É uma edição única também, que foi lançado somente essa aqui no Brasil, tá? É uma Mark Strong, que é maravilhoso ator. E as informações especiais, que tem os comentários em áudio, tá? E um documentário, né? Mostrando o making off. É bem interessante. É uma edição simples com bastante coisa, tá? Rede de Mentiras, uma capa preta com o DVD. Então, até onde eu sei, somente esta edição foi lançada no Brasil, tá? Deixa eu ver se tem aqui o ano. 2008. Body of Lies foi lançada em 2008, junto com o filme, né? Robin Hood, mais uma parceria com Russell Crowe, do Ridley Scott, né? Uma edição simples, né? De um filme que foi morno no cinema, mas eu gosto muito, eu acho ele muito redondo. Extras com cenas excluídas, desculpa, com introdução, né, do diretor de edição, do Pietro Scala, que se tornou um dos principais editores do Ridley Scott em vários filmes, né? Mas só tem isso. E o próprio Russell Crowe, que na época disse que a versão do diretor é a melhor que a versão do filme. E aí, eu comprei em Blu-ray, porque em Blu-ray tem a versão do cinema e do diretor, né? E de fato, a versão do diretor é muito interessante, que melhora bastante o filme, tá? Esse controle U, né, que é que quando o Blu-ray começou, né, ele quis fazer uma conexão com a internet, com material extra que você acessava via aparelho, então você tinha que ter o seu aparelho conectado à internet, e aí você acessava. Eu tenho alguns com isso, é bem interessante. Hoje eu te falo assim, não sei o que vai acontecer se botar esse e tentar conectar. Se existe esta conexão, né? Se está ainda lá no acervo da distribuidora para acessar. Então aqui está. Da versão do cinema, tem o make-off é enorme. E aqui, ó, minhas cenas estático. Por que no DVD é animado, lindo, que maravilhoso e aqui não? Pois bem, é um disco que tem as duas versões. E aqui já estava sendo uma era em que você abre o disco e o menu ele é todo inglês. Então assim, estava começando a ser lançado no Brasil as edições estrangeiras sem o trabalho da edição brasileira. Então
de não ser uma edição pensada e produzida para ser lançada no Brasil. Então, como se junta o áudio e a legenda em português na edição que já existe e lança aqui. E este é um caso do Robin Hood. O controverso Prometheus. Ridley Scott volta ao universo do Alien, né, e lança Prometheus, né, que é a sua saga que se passa antes do Alien. E aí, essa edição muito simples de um filme de ficção científica que você espera. Lembra da edição do Alien espetacular com tantos extras? Pois é, aqui tem só cenas excluídas e alternativas. Uma edição muito simples, tá? Do filme. Eu gosto do filme, já vi aqui mais de uma vez. Eu entendo os problemas que ele tem, que as pessoas que não gostam, mas eu acho que se ele tivesse focado mais na perspectiva da criação da vida e dos outros seres, seria mais interessante do que virar um filme pop de cinema. E aí foi lançado no Brasil essa edição lindíssima de 4 discos que tem o Blu-ray em 3D. Eu tenho a televisão 3D e o aparelho de Blu-ray 3D até hoje funcionando perfeitamente. Nunca deu defeito, tem mais de 10 anos o aparelho e a televisão nunca foram para o concerto. A imagem ainda está lindíssima. Então eu tenho alguns filmes em 3D e eu consigo ver. E esta edição, se fosse Digipack, teria sido perfeita, igual do Gladiador, mas que não foi. Então, é uma edição igual à versão americana, tá? E aqui sim, né, tem muitos extras, né? Ele veio com uma cópia digital, que na época estava se combatendo, né, a pirataria, né, o torrent, e aí se vinha para você baixar para ver no seu notebook, no telefone, no Android 2.2 ou superior. Hoje tá em que? Tá no 15, tá no de 16? Pois é. E aí, ó, tem a versão em 3D, tem aqui, ó, mais de... Aqui, olha só, ficou parecendo, né, 31 horas, né, mas é 3 horas e meia, é como se fosse uma barra de meia. 3 horas e meia. Ao invés de botar 3 horas e de 30 minutos, eles quiseram botar 3 horas e meia. E aí, ó, ficou assim, ó. Consegue ver? Ficou assim, 3 horas e meia, é muito extra, é uma edição especial, olha a quantidade, né? Tem um filme em DVD, né? E são 2 capas iguais, isso me mata. Por que não fez diferente? Por que não fez diferente da capa? Cada um de um jeito. Então aqui apenas vem, ó. Aí se perde muito espaço, com nada, né? Ó. O Blu-ray 3D e esse aqui, ó, a edição com os extras e o DVD do filme. Então, em termos de acabamento, não ficou o que merecia, mas em termos de conteúdo é espetacular. Mas antes de ter essa edição, eu comprei na locadora Cão Sentado, aqui de Nova Friburgo, esta edição por R$5, que eu adoro, né? Exclusivo para locação, né? Porque na época se lançava para venda uma edição dupla, especial, de colecionador,
e as edições simples iriam para a locadora. E eles determinavam isso e escreviam. Então, ó, ele só vem a versão 3D. Ele tem mais extras do que o DVD, inclusive, que é as cenas excluídas e alternativas, e aqui tem o dossiê Peter Welling. Este filme, ele foi o marco no marketing, porque ele foi o primeiro filme que lançou no YouTube e em outras plataformas vários vídeos pequenos, curtas, envolvendo as pessoas naquele universo que estava sendo criado. Então você entra aqui no YouTube, tem vários vídeos desse dossiê, entre outras coisas, introduzindo. Então foi um marketing que se começou a você entrar no filme, a assistir o filme antes do filme acontecer. Antes de você ir à sala. Então você já ia para a sala de cinema já tendo a noção dos personagens, do envolvimento. Então isso é muito interessante no marketing desse filme. Aqui está, ó. Cão Sentado. A locadora que fechou. Conselheiro do Crime. Um dos filmes mais criticados, com um elenco espetacular. É o filme que eu menos gosto do Ridley Scott. Eu nunca vou dizer que eu não gosto de um filme dele. É o filme que eu menos gosto, que menos me interessa. É um texto maravilhoso que o próprio Ridley Scott diz até hoje que é o melhor texto de todos os filmes que ele fez, tá? É um filme que passou despercebido, ninguém deu bola, é uma edição muito simples, só tem clipes e trailer, né? E transparente com o filme. E aí, com uma tentativa de lucrar mais e pegar o retorno, foi lançada a versão estendida do filme, que melhora um pouco, tá? Por isso que eu não falo que eu não gosto, né, do filme. Ele que melhora, é possível, né? Então, foi lançado aqui no Brasil com uma pobreza de arte, de divulgação, né? E tem a versão estendida com cenas fortes não exibidas no cinema. E aqui tem. Tem mais extras, mas assim, o disco 1 e o disco 2, que tem um documentário do Making Off, né? E assim veio. Ó, lembra da locadora 2001? Eu comprei esse filme pelo Shopee de uma pessoa que estava aqui de São Paulo. Então, que basicamente ela deve ter comprado lá, que lá era a principal loja da locadora de 2001. E eu comprei pelo Shopee para ter a versão estendida. O filme de Moisés, o filme religioso do Ridley Scott. Eu assisti no cinema, foi gravado e lançado em 3D. Eu lembro de ser um impacto muito grande, porque estava naquela onda dos filmes 3D. Eu gostei demais, achei lindíssimo o filme. Eu gosto. Muita gente achou meio que novela da Record, mas eu gosto, eu acho que funciona. Essa edição é muito simples, de bônus, as cenas excluídas e comentários. Eu não tenho a versão 3D que foi lançada, né? E é uma edição simples. Aqui está. Êxodo, Deuses e Reis. Chegamos a Perdido em Marte. Um filme que foi um sucesso de bilheteria, que eu acho que até hoje é a maior bilheteria do Ridley Scott. Um filme que funcionou muito bem. Eu tenho essa edição que eu comprei nas lojas americanas, que tem esses extras, que tem até aqui bastante extra, tá? Erro de gravação, ares
3, que é a nave do filme, né? E na locadora, olha isso, eu fui a uma... Não sei se não, eu comprei na banca de jornal. Tinha uma case com nenhuma capa e este disco em 3D dentro. E aí eu falei, não, eu quero, eu tenho aparelho, eu posso ver. Comprei e como era uma case que não tinha nada, eu botei aqui dentro. Então você tem o do DVD e tem o Perdido em Marte em 3D. E aí, não foi lançado aqui no Brasil, já estava num declínio total a venda, né, dos filmes aqui no Brasil. E uma amiga que mora nos Estados Unidos trouxe para mim de lá que eu pedi o meu único filme em 4K. Eu não tenho aparelho Blu-ray 4K. Eu tenho uma televisão em 4K, mas a versão estendida do Perdido em Marte, né? Que vem bastante coisa, tá? Que vem mais extras que eu não tenho. Então, a única questão aqui para mim é que eu não assisti o filme em 4K. Mas eu quis porque tem a versão estendida e eu queria ter. Então, ó, ele tem, né? O Blu-ray, então eu assisti em Full HD, a versão estendida. Tem o disco dos extras. E um terceiro disco, que é a versão do filme estendido em 4K. Então, e aqui vem um padrão aqui dos Estados Unidos, né, que você entra nesse site, bota esse código e consegue baixar. Vocês estão vendo o código? Eu nunca tentei baixar nenhum desses códigos, porque eu nunca me interessei, que eu sempre quis a mídia física. Ele já possivelmente está vencido, porque ele tem prazo de validade. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Não. É 2018, lançamento, aqui não tem. Mas ele é com prazo de validade. Todos eles são. Então, o meu único filme em 4K da minha coleção de quase 1.600 filmes. E aí o Ridley Scott volta ao Alien Covenant, que tem um começo maravilhoso, promete um debate filosófico incrível e vira um cinema pop e as pessoas não gostaram, mas eu gosto, tá? É uma edição simples, né? Que tem cenas excluídas, fotos e comentários. Tem a versão em Blu-ray que tem um pouquinho mais de extra, mas é já a era que o filme é lançado e não tem nada. Não tem nada de extra, edição especial, nada. Já estamos aqui no declínio do DVD, que são lançados em edições preguiçosas. E este, no meu consentimento, foi o último filme lançado em DVD, em mídia física, do Ridley Scott, que depois teve a casa Gucci por uma distribuidora pequena, mas foi o momento em que as distribuidoras, as majors, pararam de lançar filmes aqui no Brasil. E hoje não se tem mais lançamento de filmes no Brasil. Você tem distribuidoras pequenas que lançam catálogos e estão fazendo algumas parcerias com filmes novos. Como, por exemplo, agora teve o lançamento do novo filme O Quarteto Fantástico por uma distribuidora independente pequena, numa parceria com a Disney, a Marvel. Então, esta é a minha edição do Alien. E quando a minha amiga trouxe, né, o Perdido em Marte, ela também trouxe, né, todo o dinheiro do mundo, que é um filme muito diferente, mostrando a versatilidade do Ridley Scott com as cores, com a câmera. E tem a polêmica do Kevin Spacey, que fez o filme todo
houve a polêmica envolvendo as acusações de assédios em relação a ele, e ele foi cortado do filme. Então o Ridley Scott volta, gasta mais de 15 a 20 milhões de dólares e refaz todas as cenas com o Christopher Plummer. E no fim, o Christopher Plummer foi até indicado ao Oscar. E aí lançaram, né, essa edição que tem bastante extra, e tem aqui, né, recast, reshot em reclaimed. Então assim, tem um documentário sobre esse processo de escolha de refilmar tudo que aquele ator fez. Então é uma edição bem interessante por causa de tudo que houve. Então aqui está, mais uma vez, né, a versão em digital para você baixar o filme. Essa é a minha versão americana. Seguimos com mais uma versão americana, O Último Duelo, que eu acho um filme incrível, um filme que fracassou de maneira monumental no mundo inteiro. A Disney fez um marketing horroroso, é um filme que tem uma estrutura de roteiro muito interessante, muito interessante. A luta final é maravilhosa, muito bem dirigida. Eu achei esse filme espetacular e passou. Já não estava sendo lançado aqui no Brasil e eu comprei pelo eBay. Entrei no eBay, comprei, chegou na minha casa, né? E essa é a versão italiana do filme. Italiana, que foi a que eu encontrei para enviar para a minha casa. Olha só, que no eBay eu comprei, paguei lá com o cartão de crédito, chegou na porta da minha casa, não tive que pagar nada a mais. Então, né, ó, é a versão italiana do filme, né, que tem o áudio, obviamente, italiano e inglês. E espanhol, né? É aquela caixa, lembra do DVD do Thelma e Louise, aquele troço fino, horroroso? Então, esse aqui também é fino, já é assim, Blu-ray já tá nem aí, vamos gastar menos dinheiro, que menos plástico. O disco azul com a sua capa azul horrorosa. E aí, eu não lembro a distribuidora que lançou a Casa Gucci, né? Um filme que foi massacrado, se esperava indicação ao Oscar, não teve nada. Eu acho um filme que poderia ter sido incrível. Eu acho que a questão dos sotaques, a escolha dos sotaques foi meio ruim, mas funciona. Tá aqui com a Lady Gaga de protagonista, bônus especiais, a Ascensão, a Dama aqui da Casa. Esse filme foi lançado por uma distribuidora independente. Deixa eu ver se eu tenho aqui, que teve a parceria da MGM com a Universal. Mas e eu comprei, é uma edição brasileira. Eu não lembro se eu que botei a capa branca ou se veio. Eu acho que veio com a azul e eu que botei a capa branca, tá? Que ficou bem melhor porque ele é dupla face. E olha, a capa branca como fica bem melhor. Uma experiência melhor. A Casa Gucci. E aí, chegamos aos dois últimos filmes do Ridley Scott. Napoleão e Gladiador 2. Napoleão é da Apple. Não foi lançado em mídia física em lugar nenhum do mundo. Não existe, nem nos Estados Unidos. E no Shopee, existe umas pessoas que fazem autoração. Eu não... E eu tenho os meus únicos dois filmes que eu comprei por autoração. Que pirata, né? Dizendo assim. Eu não tenho mais que nenhum outro, né? Eu nunca tive.
é uma condição que eu sempre me coloquei, mas eu sou tão fã do Ridley Scott que eu achava uma pena não ter este filme. E aí, o mesmo vendedor fez essa alteração, até uma qualidade boa, né? E veio tudo novinho. Essa capa azul, olha, eu vou até tirar aqui, olha isso. Ele é dupla face. E o disco, que aqui parece que é uma impressão em cima. A qualidade é excelente e é a versão do diretor. No dia que lançarem em mídia física, eu vou comprar e ao comprar eu me desfaço dessa aqui. Enquanto isso, a coleção do Ridley Scott segue aqui para mim. E Gladiador 2, que se eu hoje entrar aqui na Amazon, eu consigo comprar a edição americana e entrega na minha casa. Mas está muito caro, ainda que não parei para fazer isso, vou fazer e descartar essa, que é do mesmo que faz a autoração do filme. Ó. Não tem nenhum extra, é só o filme, como é menu. Também, ó, dupla face, tá vendo? Então é bem acabado, né? Este aqui foi lançado, né? Em vários países, em Steelbook, edição dupla, edição simples, em DVD. Eu vou comprar e me desfazer dessa. Enquanto isso, essa autoração do filme Gladiador 2. Pois bem, um vídeo longo de uma questão que eu dou muito valor, que é a mídia física, que mais uma vez a memória do cinema se dar pela mídia física é uma questão que é muito peculiar para mim, que eu gosto muito, e a partir de agora eu vou começar a compartilhar. Eu tenho outros, vou intercalar para não ter só vídeos longos, mas é isso, eu vou passar a coleção daquilo que eu tenho, daquilo que eu vejo, que eu gosto e que me ajuda a conduzir a vida de uma forma mais leve. Então essa foi a coleção em mídia física do Ridley Scott. Até a próxima.